O Serviço de Meteorologia confirma que o verão em Belo Horizonte e região metropolitana teve chuva abaixo da média. O risco de racionamento severo ainda ronda os mineiros. A expectativa para esse outono é que as chuvas diminuam. E a universidade intensifica a campanha para reduzir o consumo de água. Na série Sustentabilidade na PUC Minas, você vai saber sobre as ações que a instituição implantou para enfrentar a crise hídrica. Hoje é segunda-feira, 23 de março. Começa agora o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá, boa tarde. A PUC Minas está de olho no consumo de água da universidade. Por causa disso, realiza diversas intervenções em suas unidades. Confira agora em mais uma reportagem da série Sustentabilidade na PUC Minas. Pensando no meio ambiente e em ações que promovam a sustentabilidade, a PUC Minas implantou medidas para combater a crise hídrica em todo o campo. A Pró-Reitoria de Logística e Infraestrutura detectou vazamentos que estavam ocorrendo e fez as devidas correções. Ações também que a gente tem feito é a instalação de hidrômetros separadamente por cada prédio, né? E através dessas instalações, os hidrômetros são verificados também diariamente. Estamos implantando aí também em torno de 680 redutores de vazão das torneiras automáticas do campus como um todo, né? Principais locais são os banheiros, copas, né? E jardins central também. A irrigação do jardim central foi desligada e utilizada apenas em períodos de longa estiagem. O mesmo aconteceu com o gramado do campo de futebol do complexo esportivo. Segundo Rômulo Teixeira, os alunos têm participado ativamente das ações para contribuir com a redução do consumo de água. A gente tem recebido ideias dos alunos, a gente tem recebido coisas inovadoras, né, para a gente estar enfrentando essa crise, né? E ao mesmo tempo ele tem nos ajudado bastante. A Proinfra estabeleceu uma meta para a diminuição do consumo de água e também conta com o apoio de empresas parceiras. A meta que a Proinfra estabeleceu são os mesmos 30%, né, que hoje a Copasa solicitou à comunidade externa também. Então a gente tem feito trabalhos diariamente aí, instalações, né, como um todo e verificação de toda a rede. Empresas como a empresa de jardinagem, que realiza as manutenções de jardim aqui dentro da universidade, empresas de limpeza, que faz a prestação de serviço também, tem nos ajudado bastante nessa parceria. Ontem foi comemorado o Dia Mundial da Água, instituído pela ONU em 1993, data que remete à reflexão e debate sobre esse recurso tão essencial à sobrevivência humana. E o momento não poderia ser mais oportuno. Diante da crise hídrica, como deve ser a relação do homem com a água? Quais atitudes devem ser tomadas para reverter e minimizar os danos causados ao meio ambiente? Iniciativas como as ações adotadas pela PUC Minas são eficazes, mas a mudança de comportamento e atitudes em relação ao consumo de água são essenciais. Para falar sobre o assunto, recebo no estúdio do Espaço PUC Márcio Ferreira de Araújo Mendes, coordenador do curso de Engenharia Civil da PUC Minas e mestre em recursos hídricos. Boa tarde, professor Márcio. Bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado. Para começar, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação de como essas ações implantadas pela universidade ajudam a enfrentar essa crise hídrica. Eu acredito que elas ajudam bastante, porque nessa questão de economia de água, qualquer ação que pareça mínima, ela é muito significativa. E, além disso, essas ações da PUC Minas também servem como um exemplo para os seus alunos e para os seus funcionários, para que eles também ajam dessa forma. Professor, e acredita que o tema meio ambiente deva ser discutido em todas as disciplinas
dos mais variados cursos que a universidade tem, e não só nas áreas relacionadas à biologia? Eu acho isso essencial. O meio ambiente, vamos dizer assim, é a coisa mais importante para nós, seres humanos, né? Então, nós que somos racionais, que podemos interferir, nós temos que discutir sobre este assunto, sim, em todas as áreas. Todas as áreas são responsáveis pelo meio ambiente. Talvez umas possam ser mais impactantes ou menos impactantes, mas a responsabilidade é igual para todos. Essa crise, professor, é a pior dos últimos 84 anos, né, que o país já enfrentou. Sinais de alerta já haviam sido divulgados antes mesmo do caos se instalar. Por que esses sinais foram ignorados? Nós temos um período de redemocratização de aproximadamente uns 30 anos, e durante esse período, no meu entender, a política tem se tornado muito imediatista. Então, ela tem se preocupado muito mais com a próxima eleição do que com o futuro do país. E nesse aspecto, eu acho que nós temos pecado muito em tomar providências e atitudes para um futuro, tá? Nós precisamos deixar de lado o partidarismo e termos políticos que pensem no país como uma nação e não como algo que vá gerar benefício para o seu partido. Eu acho que nesse aspecto nós temos pecado bastante. Independente do partido que esteve no governo até agora, eu acho que todos pecaram nesse aspecto. Ou seja, pensar na nação, como tendo um futuro, como tendo um período muito maior do que 4 ou 2 anos, que é o período entre eleições. Professor, o verão acabou, já estamos aí no início do outono e a previsão, segundo a meteorologia, é que tudo que tinha para chover já choveu no verão. E agora, quais as atitudes que o governo precisa tomar para esse tempo aí sem chuvas? Vai ser um tempo muito difícil, né? Eu não sei exatamente quais atitudes o governo precisaria tomar, mas eu acho que os governantes, de uma maneira geral, deveriam tomar atitudes em comum acordo e não ficar discutindo o que poderia ou não ser feito e sim fazer alguma coisa. Mas eu acho que também o próprio povo, a população em geral, tem que tomar a sua atitude. Assim como a PUC Minas está tomando a sua atitude, eu acho que cada um de nós deveríamos tomar. Economizando água que nós desperdiçamos, o que é natural a gente desperdiçar água, a gente aprendeu a desperdiçar água durante muitos, muitos anos, então nós temos que entender que neste momento nós temos que economizar. Tá? E quando eu falo economizar água, não é só água de beber, não. É economizar, inclusive, energia elétrica, porque uma das nossas principais fontes de energia elétrica é a energia hídrica. Então, é um certo consumo de água. Professor, na sua opinião, essa crise vai durar quanto tempo? Eu não posso te garantir um período que ela não vai durar ou que ela vai durar. O que eu acredito é o seguinte, que esse ano vai ser um ano muito difícil mesmo, porque a água está faltando e tende a piorar, né? Agora, eu acredito que esses períodos de seca e períodos de cheia, eles são cíclicos. Eles vão e voltam, vão e voltam. Eu acho que a gente tem que aprender na adversidade para poder colher frutos na época das vacas gordas, vamos dizer assim. Então, a gente tem que aprender agora para que nos próximos anos a gente consiga, inclusive, reservar mais água nos períodos onde está sobrando para poder utilizá-la nos períodos em que ela vai faltar. E ver os reservatórios, principalmente da região sudeste, que é a mais afetada até o momento, cheios novamente. Pois isso é muito difícil da gente fixar uma data. Eu tenho uma esperança de que esse será um ano muito difícil. Os outros, os vindouros, não serão tão difíceis como esse. Mas é só talvez uma vontade minha, né? Mas a gente vendo o histórico de chuvas em vários locais, a gente percebe que isso é uma coisa cíclica. Tem épocas que chove menos e tem épocas que chove mais. Quando eu digo época, não é época do ano, não. É anos que chovem menos e anos que chovem mais.
Tá? Mas eu não acredito que esse tenha sido uma situação que vá perdurar para os próximos anos. E nós sabemos que os grandes consumidores de água, na verdade, não é a população em geral, são as grandes indústrias. Como que elas podem continuar trabalhando, né, consumindo menos, mas sem afetar a produção? Eu acho que isso não serve, não é só para as grandes indústrias, até para a gente mesmo. Acho que o principal dado é a gente ter consciência de onde nós estamos gastando. Então, acho que, independente se é na sua casa, se é uma pequena indústria ou se é uma grande indústria, o que tem que ser feito é uma análise para ver aonde se gasta excessivamente ou sem necessidade e que possa realmente diminuir esse gasto. Ou seja, eu acredito que sirva para grande empresa ou pequena empresa, tem que haver um planejamento. E esse planejamento, ele parte de uma análise da situação em que ela se encontra. Lógico que a solução para a empresa A não é a mesma solução para a empresa B. Por quê? Porque a empresa A tem características e realidades diferentes da empresa B. Mas é preciso que se estude e saiba a realidade de cada uma dessa empresa para poder saber o que pode ser feito. Ok, professor. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Espaço PUC. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E o Espaço PUC de hoje chega ao fim. Quer participar do nosso programa? Mande sugestões e comentários para as redes sociais da PUC TV. O nosso encontro amanhã é às 4h45 da tarde aqui na PUC TV e na TV Horizonte. Obrigado pela companhia e eu te vejo amanhã. Tchau!